A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 1. E ouviram os profetas e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvindo uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra é algo que nós temos que estar sempre atento, que quando chega algo na nossa vida, chega algo na sua mão, a primeira coisa que você e eu temos que fazer não é julgar, mas sim entregar na mão do Senhor, confiar no Senhor. Porque você vê aqui no primeiro ponto aqui, e ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varão incircunciso e comeste com ele? O que quer dizer isso para nós? Muitas das vezes, o Senhor Jesus Cristo nos coloca em situações que às vezes não nos agrada, às vezes vai deixar nós tristes, às vezes vamos passar por situações difíceis, de humilhação, mas o que nós temos que fazer é estar com o coração voltado para o Senhor e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Você vê aqui que Pedro, por ele ser judeu, por eles viverem parte do povo, ainda estava vivendo na lei, porque era circuncisado, eles acreditavam que Jesus Cristo só tinha vindo para eles. E ali o que acontece? E Pedro era um que também ficava ali batalhando na tecla que teria que circuncisar todos aqueles que aceitavam Jesus. Quando você dá essa brecha para querer viver na sua maneira, no seu modo de pensar e conviver com pessoas assim, você dá motivo para as pessoas te julgarem, te questionarem. E esquece de falar e de pensar como Deus tem te chamado, tem te escolhido, qual a direção que Deus te deu. E aqui você vê que Pedro, ele tinha que ficar dando satisfação, explicar para aquele povo que estava com ele, para aqueles apóstolos que viviam debaixo daquela lei. E às vezes o que está acontecendo na sua vida e você não entende, é porque você muitas das vezes fala coisas demais. Você fala todos os teus projetos, todos os teus sonhos para as pessoas. Não faz isso. Porque quanto mais entenda algo, quanto mais você fala para alguém um problema seu, mais satisfação no futuro você vai dar para ela. Ah, mas como assim? Porque ela vai estar te perguntando como que você está, melhorou, fechou o negócio, como que está a tua família. E assim vai, você vai dando corda e vai entrando cada vez mais. E você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Porque não é ela, entenda algo, não é a pessoa, mas sim o espírito que está nela. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Você tem que estar sempre ciente disso. Para quê? Porque se nós ficarmos decepcionados com alguém,
Nós não temos que guardar mágoa daquela pessoa, pelo contrário, nós temos que repreender aquele demônio que está naquela vida, que fez com que prejudicasse você. É assim que você e eu temos que viver. Isso que é viver em espírito, isso que é viver em comunhão com o Senhor, isso que é viver na palavra do Senhor. E só tem uma forma de você e eu estarmos atentos a isso. É fazermos um compromisso de oração todos os dias com o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias, porque assim nós vamos ter intimidade com o Senhor. E nós vamos estar sensíveis à voz dele. E aqui hoje o Senhor está nos ensinando. Você vê que Pedro, ele tinha que dar satisfação. Por quê? Porque tudo ele fazia e dava satisfação. E ali o povo não ficou indignado. Não, como que você entrou na casa do incircunciso? Como que você foi comer com pecador? Não está certo isso. E aí você vê que Pedro, então ele começou aqui, ó. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. Ou seja, o primeiro ponto aqui, você vê que até a visão, a intimidade que o Senhor Jesus Cristo deu para ele, o entendimento que Deus deu para ele teve que repartir. E às vezes o que acontece? Às vezes Deus tem te dado uma visão, Deus tem te dado uma direção para você fazer e você está repartindo com as pessoas. Não é para você fazer isso. É para você guardar e confiar no Senhor. A não ser que Deus fala para você, ó, fala com fulano, fala com Beltrano. E assim você vai e fala, mas caso contrário, continua firme com você, guardando com você a tua revelação. Para que Deus não venha se desagradar de você. Isso que é intimidade, isso que é confiança. Entenda algo, se você e eu, quando algum amigo ou alguém pede para nós guardar um segredo, o que nós fazemos? Nós guardamos, não é? E Jesus fala com você, ele quer que você guarde o segredo da bênção sua, para que depois o nome dele venha a ser exaltado lá na frente, mas não, você vai lá com a boca aberta, vai lá com empolgação e fala tudo que Jesus falou para você. Não. Guarda contigo, se retenha contigo, porque a glória do Senhor não é dividida com ninguém, mas sim individual. A manifestação do poder do Senhor, ele vem para você, para depois sim a glória dele ser sim falada, para que eles todos vejam que o Senhor faz milagre e transforma. E você vê aqui que Deus falou com Pedro. E ali o que acontece? Ele continuou falando. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis, e aves do céu. Eu ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Esse é outro ponto aqui. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo tem falado para você, vai e faz isso, mas você fica olhando o quê? A situação, a circunstância. Você fica olhando os teus princípios, você fica olhando o que está enraizado em você, tradições que estão colocadas em você. Ah, eu não vou fazer isso porque é tradição. Ah, não vou fazer isso porque não é para fazer. Ah, não vou fazer isso porque minha mãe falou, porque a avó dela falou, porque o bisavô dela falou. Ah, não vou fazer isso porque não é assim que funciona. Eu não vou por aqui porque o mercado não diz assim. Você que trabalha tem negócio próprio. Não vou fazer essa atitude porque o mercado é fora do mercado, é fora do normal. Ah, não vou bater emprego nessa empresa aqui porque eu não gosto dessa empresa. Eu ouvi falar que ela não é boa pagadora. Ah, não vou fazer isso. E aí você perde a bênção. Não importa o que dizem, o que importa é que o Espírito Santo fala no seu coração e você obedece. Você não tem que, veja bem, entenda algo. Quando Deus quer transformar a nossa vida, falar conosco, Ele não quer saber quem está do nosso lado, da esquerda ou direita, e nem o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Ele vai lá e fala e nós temos que fazer. É assim que funciona. É assim, aquele que crê age dessa maneira e vive dessa maneira em Cristo.
Ele está sempre com o coração despojado. É por isso que quando você ora, você tem que pedir para Deus perdão e misericórdia para que Ele venha transformar a sua vida, dar entendimento para você viver o dia de hoje, porque Ele preparou esse dia de hoje para você. Se Ele preparou para você, você está com saúde, você está aqui, você está vivo, porque Ele preparou, porque vai fazer o milagre na sua vida. Mesmo se você está doente, mesmo se os médicos desenganaram você, mesmo se está lá no seu último fôlego de vida, mas você ainda tem esperança porque você está vivo. Não importa. Confessa. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, eu sou uma nova criatura. Os meus pecados são todos perdoados através da morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou escolhido de Cristo Jesus. É assim. É confessar a palavra todo dia, cada momento. É isso que eu e você temos que estar sempre cientes, sempre entendendo. Porque você vê aqui que Pedro, ele ficou com as coisas do passado, tradição. Não, Senhor, eu não vou comer, isso aqui é imundo. Não, nunca coloquei, que não sei o quê. Poxa, mas Deus mandou você fazer por esse caminho, vai. Não quer saber se você sabe ou não sabe, confia nele. Isso que é ter fé, isso que é confiar no Senhor. O que Deus colocar no teu coração, você confirma, Senhor, é do Senhor, é. Então vai, não olha para o lado, não olha para a direita nem para a esquerda, e vai, caminha, e vê a glória do Senhor se manifestar na tua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado e o milagre venha acontecer na sua vida. Falta fé, falta atitude em você. Porque fé de falar é uma coisa, fé com atitude é outra. Por isso que o apóstolo Tiago ele fala, a fé sem ação, ela é morta. Sem obra, ela é morta. Por quê? Porque você só fica com a fé, mas não toma atitude, porque você fica nos seus pensamentos, nas suas tradições. Fica preso à religião, à igreja, à doutrina de igreja do homem. Para com isso. Você foi liberto por Jesus Cristo. Você tem que seguir o que Jesus Cristo fala no teu coração. A igreja é o lugar para você aprender a palavra e praticar a palavra, ficar em união com seus irmãos e adorando a Deus. Mas a verdadeira palavra do Senhor, ela vem no teu quarto. Quando você fecha a porta, louva, se humilha e glorifica o Senhor no teu quarto, ali Ele vai falar contigo. Outro ponto aqui importante aqui, ó. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se no céu. Você vê aqui, ó, está aqui a resposta. Porque às vezes Deus está te dando a bênção e você não está pegando, você não está enxergando. Sabe por que você não está enxergando? Porque você quer enxergar da sua maneira, da maneira que você acha que tem que ser. E quem falou que Deus trabalha da mesma maneira que o homem trabalha? O que nós conhecemos? Não, filho. O Deus é o Deus do impossível. O Deus que criou tudo isso aqui, Ele é dono de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade e permissão do Senhor. Você acha que Ele vai fazer o milagre da maneira que nós achamos que tem que ser? Não, Ele vai fazer da maneira dele. Então comece a confessar, comece a acreditar, comece a buscar no Senhor, comece a se transformar, porque assim você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Caso contrário, você vai ficar assim, teimando, e Deus já mostrou a saída para você. O Espírito Santo já mostrou para você como tem que ser feito, mas você continua persistindo em querer achar que não é dessa maneira. Você continua falando e achando, não, mas a minha igreja não é assim. O meu pastor falou que não é dessa maneira. Então tá, continua pensando assim. E aonde está a sua intimidade com o Senhor? É aí que faz a diferença. É aonde que o Senhor está chamando você, está chamando a mim, está chamando a todos aqueles que crêem nele. É para voltar a ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Quer uma resposta do Senhor? Está aí. Ouve a voz dele, busca nele, confia nele. Ele te colocou algo impossível que vai fazer um milagre através desse algo impossível aos seus olhos. Confia nele, porque ele vai fazer o milagre através desse impossível que nossos olhos, nossa mente nem imaginou.
Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não teima. Não fica preso à religião, não fica preso à doutrina, não fica preso à tradição, não fica preso a nada. Se liberta porque Jesus Cristo te libertou desse cativeiro. Ele te libertou do mundo e você entrou no cativeiro religioso. Olha só que situação que você está. Desperta. Venha para a liberdade que é Cristo. Busca no Senhor. Abre teu coração. Ora mais, jejua mais, clama, se humilhe para o Senhor, para que Ele possa ver que você realmente está querendo ouvir e obedecer à vontade dEle. Não faça igual Pedro, que Pedro chegou e questionou e Deus foi lá e repreendeu ele. Então não deixa Deus te repreender. Seja humilde, abra seu coração, confia na palavra, porque Deus vai fazer o milagre que você quer na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.